Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue nas plataformas digitais e também lá no Telegram. E não se esqueça de se inscrever no segundo canal, Bíblia Falada com Mari Garcia. Você vai ler as escrituras ouvindo pela minha voz, ok? Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. No início do capítulo 24 de Mateus, o capítulo que eu chamo de capítulo escatológico de Jesus, os discípulos perguntam ao Mestre quando o templo de Israel seria destruído e quando seria o fim de todas as coisas. Talvez eles imaginassem que as duas coisas acontecessem em simultâneo, mas como hoje nós já sabemos, as duas coisas não aconteceram juntas. Ainda assim, Jesus aproveitou para descrever dois eventos em uma mesma profecia de dupla referência, com uma lacuna temporal, ou seja, com um tempo entre um cumprimento e o outro cumprimento. Uma vez que várias coisas que seriam expostas se aplicavam tanto a um evento como ao outro. Então, poderíamos dizer que são duas profecias paralelas. O primeiro cumprimento profético está falando sobre o saque de Jerusalém e a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, a queda de Jerusalém e a destruição do templo. No dia 30 de agosto de 70 depois de Cristo, cerca de 60 mil soldados romanos, sob o comando de Tito, futuro imperador, ocuparam e saquearam a cidade de Jerusalém. O episódio colocou fim à grande revolta judaica que, desde o ano 66 depois de Cristo, estava provocando motins e atentados contra cidadãos romanos em protestos ao domínio de Roma e ao pagamento de tributos. Nessa invasão, o templo de Israel foi totalmente destruído, dando origem ao cumprimento inicial da profecia. Acreditamos que Jesus faz uma dupla profecia que previa este evento, assim como também nos aponta para um chamado fim desta era. Já que os discípulos elaboraram essa pergunta pensando que poderia acontecer assim, Jesus aproveita a pergunta desta forma para elaborar uma resposta que envolvesse os dois acontecimentos. Perceba como a genialidade de Jesus inclui respostas para as duas coisas, mas em tempos distintos. E, de certa forma, Jesus também está dando sinais da tua vinda. E então ele coloca o aparecimento do sacrilégio terrível, ou abominável da desolação, descrito pelo profeta Daniel. Séculos antes da primeira vinda de Jesus, o profeta Daniel profetizou a vinda de um governante que invadiria a Terra Santa, profanando o templo. Este homem era o Antíoco Epifânio, um general grego seleucida. A natureza deste homem era o próprio caráter do anticristo que viria no futuro.
Historicamente, Antíoco Epifânio acabou sendo derrotado pelos patriotas judeus, os Macabeus, que restauraram e consagraram novamente o monte do templo. O profeta Daniel também escreveu a respeito de Antíoco, em Daniel 8:23. Na última parte do seu reinado, quando os rebeldes se tornaram completamente perversos, surgirá um rei de rosto severo, mestre em intrigas, mas não por seu próprio poder. Ele causará uma devastação espantosa e terá sucesso em tudo o que fizer. Ele destruirá os poderosos e o povo santo. Ele fará prosperar o engano e se considerará superior. Quando eles se sentirem seguros, ele destruirá muitos e se posicionará contra o príncipe dos príncipes. No entanto, ele será destruído, mas não pelo poder humano. Antíoco Epifânio era grego-seleucida. Era um déspota, um homem de semblante feroz e intrigante. Um rei de rosto severo. Era mestre da intriga, do engano, e ganhou apoio e o favor da nação judaica. Os líderes religiosos que não eram fiéis a Deus e a sua palavra apoiaram Antíoco Epifânio. Israel, como nação, comprometeu sua lealdade ao Senhor e recebeu este homem sem perceber sua agenda para mudar as leis e estabelecer horários para suas festas, impondo a lei e os costumes gregos sobre eles como nações. Antíoco Epifânio constantemente fazia exigências aos judeus e a maioria deles aceitava. Por fim, a maioria dos judeus apóstatas começou a participar de festivais pagãos e cultos de prostituição introduzidos por Antíoco. Este grego seleucida induziu a nação judaica a aceitá-lo como amigo e protetor. No entanto, após este engano, ele se voltou contra os judeus, com ódio e violência. Então ele para os sacrifícios no templo e proíbe a leitura da Torá, e mata qualquer um que fosse pego com uma cópia da Torá. Antíoco profanou o templo, derramando o sangue de um porco no altar do sacrifício e colocando um emblema de adoração ao deus grego Zeus no templo. Então, quando lemos o Evangelho de Mateus 24, Jesus está falando sobre este evento que aconteceu 160 anos antes do seu tempo. E ele está dizendo que aconteceria novamente no futuro. No contexto do seu discurso, ele tinha em mente o ano 70 depois de Cristo, mas estava dizendo que a abominação se manifestaria plenamente no final dessa era, pelo próprio Anticristo, pelo homem do pecado e da iniquidade. Jesus estava sugerindo que o Anticristo viria como personagem de Antíoco e depois no personagem, provavelmente, do imperador Tito, o general romano que destruiu o templo, saqueando Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Então, o Evangelho de Mateus está sendo previsto pelo próprio Jesus um período de tempo que foi mencionado pelo profeta Daniel, também pelo profeta Jeremias, que aconteceria com o ataque do anticristo a Jerusalém, exilando a população, profanando o monte e exigindo ser adorado como Deus. Jesus mencionou especificamente este tempo de devastação e angústia no final desta era, como nunca aconteceu na história. Ou seja, ele será pior do que este evento que já tinha acontecido no passado. O profeta Jeremias também fala sobre este tempo terrível em Jeremias 30, versículo 3, e diz: quão terrível será esse dia? Nenhum será como ele. Será um tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. Depois do abominável da desolação ou do sacrilégio terrível no lugar santo, os judeus messiânicos tomariam providências para abandonar a Judéia, livrando-se da morte às mãos dos romanos, coisa que provavelmente viria a acontecer no futuro, e será da mesma forma no fim desta era. Por isso que a palavra de Deus diz: quem estiver no telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. E aqui seria mais um sinal para o povo de Deus que seguia Jesus, para saber o tempo de fugir da cidade. Tudo se cumpriu assim, porque antes de Tito, em 66 depois de Cristo, os romanos, sob a liderança de Caio Sestio, cercaram a cidade para atacá-la.
mas inesperadamente abandonaram o cerco, quando tudo parecia favorável ao ataque. Este foi o sinal para os seguidores de Cristo abandonarem a cidade. É por isso que vemos os avisos. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça para tirar algo de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar suas vestes. Jesus estava revelando que fugir de Jerusalém seria algo inevitável para se manterem vivos. E tal deveria ser feito o mais rápido possível. Todos os que creram nas palavras de Jesus estavam atentos aos sinais e seguiram sua palavra. Desta forma foram salvos. Os demais foram vítimas de um novo cerco que ocorreu não muito tempo depois, agora sob o domínio de Tito, no ano 70. Foi por ocasião da Páscoa que milhões de judeus estavam reunidos dentro dos muros. E com tanta gente cercada sobre um exército, os alimentos foram terminando. Com isso, problemas terríveis, como roubos, atrocidades, mães que cozinharam seus próprios filhos. Muitos morreram dentro da cidade, torturados, açoitados, mortos. Enfim, não havia espaço para caminhar. Então, nós podemos ter uma noção de quão semelhantes serão os tempos da grande tribulação, o fim desta era. Mas como enquadrar isso para nós nos tempos de hoje? Isso porque o povo de Deus se encontra totalmente espalhado pelo mundo. O próprio Jesus afirma isso em Mateus 24, 31, quando ele diz: Ele enviará os seus anjos com um clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, nós vemos aqui que os escolhidos estarão espalhados por toda a terra, não apenas na Judéia. Sendo assim, quanto a nós, estas passagens específicas de quem estiver na Judéia, fuja para os montes, telhado, não desça para sua casa, ou quem estiver no campo, não busque suas vestes, tem um componente um pouco mais simbólico, digamos que não só literal, mas espiritual. Quando falamos de sair da Judéia, o lugar que está acontecendo a destruição material e ir para os montes, nos indica que devemos buscar a realidade espiritual acima da material, nos tempos finais, pois as montanhas sempre têm este significado. É lá onde encontramos a presença plena de Deus, distante do mundo, distante do barulho, da tecnologia, dos rastreios, do olho de homem que tudo vê. O telhado, os lugares altos da casa apontam para o lugar de oração, o lugar mais longe do solo, da matéria. Não voltar atrás para buscar as vestes, proteção, indica que não devemos ser iludidos com a proteção e o conforto que o próprio mundo oferecerá para aqueles que aceitarem a marca da besta. Sim, nós não poderemos mais comprar e nem vender. Mas quando lemos Apocalipse 12, versículo 6, ficamos sabendo que neste tempo, a mulher que aqui está descrevendo a igreja e não apenas o povo de Israel, como já dito aqui em alguns vídeos, esta mulher recebe provisão por 1260 dias em um deserto onde o próprio Senhor preparou. Agora, você acha que seria só um deserto com tantas pessoas espalhadas no mundo todo? Com certeza não. Precisamos olhar para o deserto da mesma forma como olhamos para este lugar no telhado ou nos montes. Sim, o deserto também é um lugar afastado de tudo, não é mesmo? Será que podemos entender que Jesus está justamente dizendo: vocês precisarão ir para mais perto de mim, onde a dependência está em mim e não no mundo, não na marca da besta, não no sistema onde o anticristo determina aquilo que é proteção, aquilo que é felicidade? Será que Jesus não está dizendo: vocês precisam ir para um lugar onde poderão continuar me adorando, bendizendo o meu santo nome, até que eu venha buscá-los? Será que Jesus não está querendo mostrar que a igreja real e verdadeira precisa verdadeiramente de uma purificação? Sim, eu e você não estamos preparados. Eu digo isso com toda certeza. Eu não estou preparada. Dependo de muitas coisas ainda do mundo, mas eu sei que no tempo certo, o próprio Deus
e este tempo talvez não tarde, mas enquanto isso, eu já me preparo fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Como? Agindo como se eu dependesse mais de Deus do que do mundo. Em tudo que eu puder me desprender, eu o farei. Até que eu não possa mais depender de nada do mundo. Então Deus suprirá todas as nossas necessidades. Não sou eu quem estou dizendo. É o próprio Deus em sua palavra. Talvez você pense, mas isso é óbvio que nós vamos fugir, é óbvio que nós vamos nos desprender das coisas do mundo, mas não é tão óbvio assim, porque quando tivemos essa situação de saúde ao redor do mundo, muitos procuraram segurança em soluções dadas pelo mundo, situações experimentais que eu nem posso falar aqui no canal, ao invés de procurar paz e segurança em Deus. Acreditem, o mundo nunca vai querer o seu bem. A marca da besta será ainda pior, um grande assédio, mas saiba, o ensaio já está completamente formado. Ela será apresentada como solução para problemas, um acesso ao sistema, promessas de mundos e fundos, tudo como uma grande armadilha mortal. O conforto trocado pela morte espiritual. Apenas os verdadeiros adoradores que hoje se preparam, que hoje se enchem da presença de Deus e do Espírito Santo, que se refugiam na fé em Deus, em oração, serão dignos de estar de pé na volta do Filho do Homem. Lucas 18, versículo 7. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Tiago 5, versículo 7. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes. Fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Permaneçam firmes e fortes, queridos. Juntos estaremos até que Jesus volte para nos buscar. Deus abençoe e até o próximo vídeo.